Olá, pessoal! No vídeo de hoje eu venho abordar um tema muito mais comum do que parece, mas muitas vezes a gente não sabe lidar com isso. E antes, de qualquer coisa, eu quero deixar minha imensa gratidão por estar aqui com vocês. E fica comigo até o final desse vídeo aí, porque com certeza o conteúdo desse vídeo vai te ajudar bastante. Que é a seguinte coisa: se você já se separou, o que você deve fazer? 5 comportamentos que você tem que ter aí para que você consiga lidar com toda essa situação. Combinado? Então vamos lá já de cara para o primeiro comportamento, que é se você tiver filhos, é você proteger o emocional dessa criança. Porque independente de qualquer coisa, da relação não ter dado certo, esse envolvimento, tanto você quanto com o homem, né, ou vice-versa, vai permanecer para o resto das suas vidas, porque vocês tiveram um filho. Então, assim, blinde essa criança para que ela não sofra com isso. Embora você esteja sofrendo bastante, ela é um ser que tem que ser tratada com o maior cuidado do mundo, para não gerar, né, que lá na adolescência, ou principalmente se separa quando esses seus filhos estão adolescentes. Então você precisa blindar a dinâmica, né, e o emocional, nem que para isso você recorra a um psicólogo, você já se adiante, né, para que não interfira no processo natural e na relação dessa criança no futuro, né, para os relacionamentos, para aquilo que ele vira a viver e experienciar lá na frente, né. O segundo passo é você aceitar o fim dessa relação. É isso mesmo, muitos casais se separam e não aceitam esse fim. Aí você vai falar assim: "Ah, eu não aceito porque eu quero voltar". Muitas vezes a pessoa ela termina a relação, mas ela continua ali pensando, fica imaginando, né, puxa vida, ou descobre que o tanto o homem ou a mulher tá se relacionando de novo, fica ali se lamentando, puxa vida, né? Por que que não deu certo? Por que que não fluiu? Poxa, eu gosto tanto. Não, o melhor papel que você deve fazer é você aceitar esse término, porque faz parte do processo, né? É óbvio que a gente busca, né, dentro de um relacionamento fazer o melhor que a gente pode fazer, mas o que acontece muitas vezes é que por alguma falha nossa ou da pessoa, a gente não conseguiu, né, fazer com que essa relação perdurasse por muito tempo e acontece o rompimento, né? Então a gente tem que aceitar que isso foi uma fatalidade, né, que aconteceu ali, uma tristeza, mas não deixar que isso interfira na sua alegria, na sua felicidade, né? Porque nós somos seres que estamos em constante evolução. E independentemente se caso não der certo com uma pessoa, a gente tem o direito de recomeçar. Então se permita a partir do momento que você aceita essa relação. Tá legal? E se você não se inscreveu no meu canal ainda, se inscreve aí, ativa esse sininho de notificação, porque daqui para frente os vídeos vão bombar aí, vários assuntos, horas polêmicos, horas destinados para nosso cotidiano, realidade, e que faz toda a importância na nossa vida. Combinado? Vamos agora para o terceiro, então, comportamento que você tem que ter, que é para quando você, né, se separa e não sabe o que fazer. É você restabelecer a dinâmica com o pai dessa criança, né? Porque o que que acontece? Existe muito uma disputa, né? Eu vejo muito isso acontecendo, que os casais eles se separam, muito acontece com as mulheres. Eu sou mulher, eu posso falar porque eu já analisei muitas mulheres ao meu redor que elas ficam proibindo o pai de manter o vínculo com o filho, horas ou utilizam o filho para punir o cara por não ter aceitado o término. Então tenha muito cuidado com isso e entenda, embora a relação não deu certo, esse pai ou essa mãe, né, porque eu sei que também tem homens nesse canal aí, é pro resto da vida de vocês. Então vocês têm que ter uma fluidez muito bacana. Então vocês sabem que vai ter escola, vai ter festinhas, vai ter a própria festa de aniversário do filho. Então saber disponibilizar de um tempo, não é só com você.
Metade desse filho, né, da genética dessa criança é sua, mas a outra metade é de um pai. E nunca queira tirar, né, esse contato entre pai e filho, ou mãe e filho, né, enfim, porque é fundamental. Tá legal? O quarto é: não trate seu filho como posse. Como eu posso dizer, né? É basicamente o que eu tava falando, mas é exatamente isso. Você querer que o seu filho seja só para você. Não, ele é filho, é para o mundo. Toda mãe, quando tem um filho, você traz essa criança, né, para o universo. Ela vai ficar para o mundo. Você tem a capacidade e tem o dever como mãe de passar uma ótima educação, a responsabilidade de passar princípios, valores morais, caráter, enfim, né, ensinar essa criança a ser uma pessoa de alto, né, valor lá na frente, saber valorizar o próximo, respeitar, mas você tem que entender que ela é do mundo, ela vai crescer e vai te deixar em algum momento. Então, assim, não queira que esse filho seja só seu e não trate ele como posse, porque ele é um ser, ele é uma identidadezinha piquititinha ali que merece respeito. E se você por alguma eventualidade tem no seu sistema de crenças que você toma posse das coisas, vá trabalhar você, porque essa criança tem o direito de ser livre e viver a vida dela no momento certo. Então, principalmente, não queira que ela não interfira ela nas relações dela, principalmente com os pais, né? E a quinta e última aqui no canal, nesse vídeo, né? Jamais atrapalhe a relação de pai e filho. Eu repeti nesses últimos 3 tópicos praticamente quase a mesma coisa. Por quê? Porque isso é algo fundamental que eu vejo acontecendo nas relações. Eu posso falar porque eu venho de uma relação de pais, né, pais separados. Eu cresci vendo isso, né? E o quanto isso é desgastante para os filhos e como a gente cresce, às vezes até vulnerável, aumenta a nossa insegurança, faz a gente se tornar adultos com com pesar, né, com comportamentos infantis, e isso atrapalha muito nossa relação no futuro com né, na hora de homem e mulher, de namoro, casamento, enfim, e principalmente na hora que a gente também possui um filho, a gente fica também querendo às vezes por ego, por orgulho, ficar atrapalhando essa relação ali, a dinâmica entre pai e filho, porque a gente não superou essa relação, muitas mulheres, porque o pai não pagou a pensão, então ele não vai ver o filho. Se orienta, eu falo isso. Se o cara não ajuda, você se entende com a justiça. Vai lá, exige o direito, enfim, é uma coisa à parte. Agora, jamais prive a presença paterna ou a presença materna, é fundamental. Tá legal? É o que eu mais vejo no dia a dia, no cotidiano, e isso precisa ser extinto, né? Porque assim, a gente tem filho, é uma realidade, né? Vários casais hoje tiveram filhos, se separam, mas a vida continua, a gente acaba se relacionando novamente, a outra pessoa também. Existe uma criança que precisa ter uma estrutura disso, e a gente precisa ter muita cautela, né? E não atrapalhar esse vínculo, né? Então eu falo isso porque eu já experienciei disso. Eu sempre busquei ser dinâmica com as minhas relações, né? Principalmente com o pai do meu filho. E outra coisa que eu mostro aqui para vocês: tenham muito respeito pelo pai dessa criança ou pela mãe. Jamais jogue um filho contra o outro, né? Não fale mal dele. Por mais que seja complicada a relação entre vocês dois. Às vezes a pessoa não atingiu uma maturidade ou você, mas a criança não precisa, porque se você tá falando mal do pai ou dessa mãe, você tá falando mal do seu filho também, porque ele é metade o pai ali. Então ele vai se doer também. Então tenha muita cautela diante de agir assim e lidar com tudo isso, para de fato assim a relação acabar sendo o mais harmoniosa possível.
Tá legal? Então essa é a minha mensagem de hoje, espero que tenham gostado. Em breve eu venho trazendo mais conteúdos. Deixa no comentário se você curtiu, gostou. Venha também se quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, eu respondo aí nos comentários. E quero desejar aí um ótimo dia para vocês e fiquem bem. E é isso, sabe? Muito mais amor nesse coração e lida melhor com essa situação aí que você vai ver que você vai poder até respirar melhor e tudo vai fluir. Tá legal? Não é porque uma relação terminou que o resto da sua vida tem que ser turbulento, combinado? Busque a felicidade sempre, porque você é merecedora disso. Ou merecedor, tá? Porque eu sei que tem homens aí. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo.